Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje um cenário diferente aqui no Senado Federal. Eu fiz questão de vir trabalhar hoje, a minha equipe está trabalhando, porque hoje é ponto facultativo. É dia do servidor público e aí ponto facultativo. Imagine você se todos os profissionais do país tivessem um dia de ponto facultativo. Então o pedreiro tem o dia de ponto facultativo, o servente de pedreiro, aí o carpinteiro, o lavrador, o advogado, o médico, o engenheiro. Faltarão dias no ano para a decretação de ponto facultativo. Não há razão para isso, eu acho que não há necessidade disso. Nós estamos aqui para trabalhar, para produzir. O Brasil não está vivendo um bom momento. Nós estamos vivendo uma crise de profundidade e os servidores públicos e as autoridades públicas devem oferecer sempre exemplo de dedicação, de trabalho, de honestidade. Enfim, eu não vejo razão para que hoje todos sejam dispensados. Veja aqui, um deserto hoje no Senado Federal. Um deserto. O silêncio aqui é maior do que no deserto do Saara, provavelmente. Isso por quê? Porque é dia do servidor público. Nós estamos diante de uma situação surreal, né? O país aprofundado em crise, a economia paralisada, a nação necessitando de reformas importantes e nós continuamos a assistir esse divórcio que existe entre as instituições públicas e a sociedade brasileira. Especialmente agora, esse divórcio fica mais visível quando há uma decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa decisão já está em curso, já há até uma sinalização de resultado final que será um deplorável resultado, um retrocesso. Nós estamos caminhando na contramão daquilo que deseja o povo brasileiro. E é por essa razão que logo cedo eu cheguei ao meu gabinete e pedi ao Paulo Kepler, o chefe de gabinete, o projeto sobre prisão em segunda instância, a emenda à Constituição que define, que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. Nós estamos trabalhando há algum tempo, desde 2017, quando da votação do meu projeto, que acaba com o foro privilegiado para as autoridades brasileiras, nós incluímos a prisão em segunda instância. Foi retirada exatamente para priorizarmos o fim do privilégio, do chamado foro privilegiado. Nós concordamos com a retirada e apresentamos imediatamente uma outra proposta de emenda à Constituição, que além de definir prisão em segunda instância, pretendia extirpar da Constituição, retirar da Constituição, mais duas prerrogativas em benefício de parlamentares. Aquela que exige a convalidação por parte do Senado ou da Câmara quando da prisão de parlamentares. Agora extensivas às Assembleias Legislativas, como você viu no Rio de Janeiro, quando a Assembleia do Rio de Janeiro soltou 5 deputados que estavam presos por corrupção. Então, o nosso projeto de emenda à Constituição extirpa, retira da Constituição o dispositivo que possibilita esta convalidação ou não da prisão decretada pela Justiça. E o outro dispositivo, que também é revogado da Constituição, diz respeito a ações criminais envolvendo parlamentares. O Legislativo pode suspender estas ações. Nós, com esta emenda de 2017, depois reapresentada em 2018, porque nós já falamos daquela manobra do presidente da Casa à época, que retirando assinaturas arquivou o projeto de 2017, por isso ele foi reapresentado em 2018 e estabelece 2 itens fundamentais que dizem respeito à revogação de privilégios concedidos a parlamentares. E nós vimos há poucos dias o resultado disso no Rio de Janeiro,
com a liberdade de 5 deputados que estavam presos por corrupção. Então agora eu quero dizer a vocês o seguinte: abandono a minha proposta, porque ela ficou na gaveta do relator desde 17 de abril deste ano. E apoio a proposta do Oriovisto Guimarães, senador do Podemos do Paraná, é um senador eleito agora, que apresentou uma proposta semelhante, que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. A sua proposta foi relatada pela juíza Selma, a nossa senadora do Mato Grosso. Portanto, essa proposta está pronta para ser colocada na pauta, na ordem do dia da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nós temos que votar rapidamente, temos que dar celeridade, temos que oferecer uma resposta pronta a esta deplorável decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer nos próximos dias. Se ela ocorrer na direção que se aponta atualmente, temos que imediatamente decidir na Comissão de Justiça, aprovando esta proposta do Oriovisto, para que o plenário do Senado possa deliberar a respeito. Não é hora de disputar protagonismo, não. Deixa lá a minha emenda na gaveta, essa está na frente, vamos com ela. Vamos com ela. A senadora Selma foi mais rápida, foi mais eficiente, apresentou o relatório. Vamos, portanto, juntos, apoiando esta emenda com entusiasmo. Já peço a minha assessoria para esqueçam a minha emenda e vamos trabalhar a divulgação, a multiplicação do apoio à emenda do senador Oriovisto a partir de agora. É fundamental que o Senado reaja a esta deplorável decisão que está por ocorrer. Nós sempre ficamos com uma esperança, uma remota esperança, de que isso possa ser alterado ainda e o Supremo convalide a jurisprudência que ele próprio consagrou em várias oportunidades, não foi em apenas uma, pelo menos 3 ou 4 oportunidades, o Supremo Tribunal Federal consagrou e convalidou a decisão de que condenado em segunda instância vai para a cadeia, o que é absolutamente normal, Porque no mundo, é só percorrer os países do mundo, pesquisar, nós vamos ver, por exemplo, que dos 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não tem na legislação a prisão em primeira ou segunda instância. Todos os outros países prendem em primeira ou segunda instância. Essa decisão do Supremo, se nós não alterarmos aqui no Congresso, e é bom dizer que isso só está ocorrendo porque o Congresso se omitiu. Esse vácuo que o Congresso proporciona leva o Supremo àquilo que chamamos de invasão de competência, porque ele legisla em nome do Congresso Nacional. Nós somos, portanto, culpados. Quando eu digo nós, eu digo a maioria, porque é aos que aqui querem agilizar os procedimentos. Há aqui os que querem ser eficientes, querem estar conectados com a sociedade e não distantes das suas aspirações, como ocorre agora no Brasil, lastimavelmente, já que aqueles que comandam os 3 poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, se unem numa ação que mais se parece conspiração contra a Operação Lava Jato e que, na realidade, não se configura apenas uma conspiração contra a Operação Lava Jato, mas sim contra o desejo inarredável do povo brasileiro de combater a corrupção para mudar o Brasil para melhor. Sim, são 29 operações hoje, se não me falha a memória, e se a informação não está equivocada, o que tenho de informação é que hoje temos 29 operações no Ministério Público Federal, sendo que 6 delas estão no âmbito da Operação Lava Jato. Portanto, 23 outras operações também serão afetadas com esta decisão, não só com esta decisão
mais recente, que diz respeito à prisão em segunda instância, mas estas operações já foram comprometidas, já foram afetadas por outras ações que se encaixam, que estão conectadas com ações desenvolvidas nos 3 poderes. Então vamos lá. Aqui no Congresso, não apenas não se vota aquilo que é importante para aprimorar a legislação criminal do país, eliminando inclusive os privilégios das autoridades. Não é apenas esta omissão que tem prevalecido. Há a relevância da ação contra o combate à corrupção. Por exemplo, a lei do abuso de autoridade. Ela se insere nesse contexto. Como eu vinha dizendo antes, ela é parte desse tabuleiro da conspiração contra a prioridade nacional de combate à corrupção. Por quê? Porque nós, inclusive, defendemos uma ação direta de inconstitucionalidade, achamos que o Supremo Tribunal Federal deveria anular essa decisão do Congresso. Sim, deveria anular essa decisão do Congresso, porque esse abuso de autoridade é mais do que um abuso, é um escárnio, é uma afronta ao povo brasileiro que quer autoridades livres para investigar, para denunciar e para julgar. E esta lei do abuso de autoridade teve esse objetivo de limitar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça. Teve o objetivo da atemorização, da intimidação, e nós já estamos vendo as consequências. Não são poucos os inquéritos que foram afetados, as decisões judiciais que já foram afetadas, comprometidas, porque é aí uma espada de Damocles sobre a cabeça daqueles que investigam, daqueles que denunciam e julgam. Sim, há o risco da punição por agir com correção. Olha, isso caminha na direção de algo que se traduz popularmente da seguinte maneira: ao desejo de muitos, nessa esteira de fazer prevalecer a impunidade contra a justiça, ao desejo de muitos de colocar para fora da cadeia os ladrões e os criminosos e colocar na cadeia aqueles que combateram o crime e prenderam os ladrões e os criminosos. Numa tradução literal do conceito do que está ocorrendo no Brasil hoje, é exatamente esta a tradução mais didática, né? Mais compreensível da parte de todos.